Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de outubro de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra aqui, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 6, da lei de destruição. Hoje vamos começar a estudar a questão 734. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa companheira Ideína. Ideína, você pode fazer a nossa prece de abertura, minha amiga? Ok. Vamos então agradecer a Deus, Pai da vida, agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e muito agradecida a esse nosso grande companheiro, Francisco de Assis, que nos dá a oportunidade de nos reunir em sua casa para mais um estudo nessa tarde, pedindo, Senhor, que a sua luz se faça presente no coração de cada um dos irmãos que conosco se encontra, para fazer esse estudo e podermos entender um pouco mais dessa doutrina que tanto nos esclarece. Obrigada por tudo, Senhor. Que a sua paz se faça hoje e sempre. Que assim seja. Graças Graças a a Deus. Deus. Eu vou pedir aos companheiros, porque não deu tempo de fazer antes, quem tiver aí o Novo Testamento, pega e abre já no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o Consolador de Emmanuel. Voador eu tenho. Consolador, questão 250. E o Novo Testamento, Mateus 24. Deixa eu ver rapidinho, que é para depois. Mas é para deixar aí, que eu esqueci de falar, é Mateus, capítulo 24, Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro evangelista. Capítulo 24. E o Consolador, quem tiver, 250. Consolador 250 e Mateus 24. Eu vou até botar aqui no chat, se alguém quiser. Uh, 24. Consolador. 24. Consolador 250. Consolador. Vírgula. 250 e aqui, Mateus. Rose, boa tarde. Eu tô com problema no som, eu quase não tô te ouvindo. Não estão me ouvindo, não, gente? Eu que não estou, eu acho. Eu Ouvindo pouco, muito baixo. Eu estou te ouvindo muito bem. Também. Tá bom. Meu Deus, Bom. será que é do meu computador? Pode ser. Eu coloquei aqui, eu escrevi até Consolador errado. O apoio, eu botei no chat. Consolador, item 250 e Mateus, capítulo 24. 250. Eu escrevi 250. Consolador errado, mas eu vou colocar aqui. 250. É que na hora de. Ah, dá para editar. Peraí. Editar com. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. É que na hora que eu escrevi, Consolador. Pronto. Está aqui. Apoio Consolador, item 250 e Mateus, capítulo 24. Tá? Acho que agora já dá para a gente começar, porque eu acho que todo mundo que pegou
né? E vocês estão me ouvindo bem, né? Que eu tô... Então, vamos lá, vamos começar aqui. Sim, Como eu tá falei, bom. Ideína, você fez a prece, né? Que eu me distraí. A Ideína fez a nossa prece de abertura. Que o Senhor nos abençoe. Então, como eu falei, nós vamos começar hoje, né, o nosso Livro dos Espíritos, tá? Questão 734. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado, quer dizer, de destruição sobre os animais? Ele está dizendo que pode destruir tudo, ilimitado é esse, ó. Pode acabar com tudo, não tem problema nenhum. É isso que ele quer saber. Né? Se no estado atual, e detalhe, ele está falando de 1857, que as perguntas de Kardec referente ao tempo que ele vivia. Mas a gente está nessa pergunta para os dias de hoje, né? Então, se o estado atual tem o homem direito ilimitado, franqueado, à vontade, de destruição sobre os animais, e eles dizem o seguinte: tal direito se acha regulado pela necessidade que esse homem tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. Quer dizer, você pode se utilizar dos animais, tá? Dentro da sua necessidade. Dentro da sua necessidade. Necessidade para você se alimentar, né? Necessidade, outro tipo de necessidade que você tiver. Então, ele diz: o nosso direito se acha regulado pela necessidade que ele, o homem, tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. Então, eu posso usar os animais para minha segurança? Posso, posso. Para minha alimentação? Posso, posso. Mas depois ele encerra a resposta com uma frase: o abuso jamais constituiu direito. Entendeu? Podemos usar à vontade para nossas necessidades. Agora, se a gente entrar no abuso, aí já a coisa muda de figura. Ô, Rose, Foi. sempre me chamou muita atenção a questão do safari, né? O homem ir com prazer para fazer caça, né? Para mostrar como ele é poderoso, né? Para destruir o animal, botar a cabeça do animal dentro de casa como troféu. Troféu. Isso é abuso. Isso é abuso. Entendeu? Para nossa alimentação, está liberado. Pode matar o animal para você se alimentar. Não tem problema. Ele diz aqui: tal direito se acha regulado pela necessidade que o homem tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. Então, de repente, um animal violento, serpentes, né? Animais que possam colocar em risco a segurança do homem. Então, um lugar que tem um animal que está atacando, às vezes, aldeias, como, por exemplo, na África, né? Como o avanço da população tem sido muito grande em relação às savanas, às florestas, o animal selvagem, não encontrando mais seu alimento naquele local que ele encontrava antes, ele parte para as aldeias. E ele invade as aldeias. É aí aquela disputa, né, de território. Mas a gente sabe que a população do mundo cresce. Então, os grandes animais, as grandes feras, estão perdendo seu espaço nas grandes florestas. Porque o homem vai avançando em busca de quê? De construção de casas, cidades, aldeias que vão se transformando em cidades, que antigamente eram pequenas aldeias. Agora, essas aldeias vão virando pequenas cidades. A população vai aumentando. O animal, como ele não encontra mais o alimento onde ele encontrava com tanta facilidade, ele busca a cidade. Então, como a cidade tem muitas lixeiras, né? Eles vão para as lixeiras.
E aí, às vezes a gente vê no vídeo, na televisão, cidades até do sul, de Mato Grosso, uma cidade pequena, de repente uma onça à noite, andando pelas calçadas. Outro dia eu vi uma que a onça, ela pulou um portão, pegou o cachorro do cara, da casa, e pulou de volta levando o cachorro. Desses cachorros pequenos, a onça mostrou. E você vê como ela tem uma capacidade de saltar. É um felino, né? Então tinha um muro, um portão. Ela saltou o muro, aí tinha um cachorro pequeno. Ela agarrou o cachorro pelo pescoço e saltou de volta o muro com o portão com o cachorro na boca. Eu fiquei assim, meu Deus, que capacidade tem esse animal? E no outro dia encontraram sangue no quintal e o homem, o dono da casa, tinha câmeras. Quando ele botou a câmera, era uma onça. Isso foi lá em Mato Grosso. Quer dizer, como é que essa onça veio parar nesse bairro? Em busca de comida. Ela sentiu o cheiro do cachorro, calculou a altura do muro, viu que dava para pular. E ela pula mesmo, você vê ela pulando. Aí o cachorro, quando vê, o cachorro já estava latindo, corre para o fundo do quintal, mas ela vai atrás. Daqui a pouco a câmera pega ela trazendo ele, ela agarra logo aqui, né? E ela saltou de volta e foi embora. Só no outro dia que a pessoa. Quer dizer, o pessoal deve ter acordado com os gritos do cachorro, né? Mas quando chegou no quintal, cheio de sangue, foram ver o vídeo, era a onça. Então, o que é isso? É a onça vou procurando o espaço dela, mas invadido do homem. Se é uma pessoa, se é um homem que está ali, vamos dizer que não fosse o cachorro, fosse uma pessoa, ela mata, vai partir para cima. Alguém vai segurar uma onça na mão? Não segura. A onça brasileira é o animal que tem a maior chama, né? Mordida. É a que tem o felino que tem a mais poderosa mordida. Ela pega jacaré dentro do rio. E não é jacarezinho, não. Se vocês já viram documentário, ela pula dentro do rio e pega o jacaré. E arrasta, já tira o jacaré de dentro do rio e leva embora. Eu já vi a nossa onça. Ela pula dentro do rio, pega o jacaré, e jacaré grande, ela abocanha ele por baixo, vira ele e sai arrastando ele, tira ele da água e leva embora. É o animal de maior força na boca, é a onça brasileira. Né? Então, se é um homem, ela acaba com a pessoa, ela acaba. Não vai na mão, não vai segurar uma onça, não, porque o animal ele é grande e forte. Então, o que ele diz aqui, né? Pela necessidade que tem o homem de prover a sua segurança. Então, se você tiver com uma arma, não vai adiantar você ficar assim, oncinha, vai embora, não. Ela vai partir, depois que ela pular, acabou. Então, ter uma arma, tenta, quer dizer, tem que ver se dá tempo de atirar, né? Porque ela é muito rápida. Se der tempo de você atirar. E se uma bala for matar a onça, porque senão ela acaba. Então, nesses casos, não tem problema. Agora, o abuso, aí o que o Roberto falou, a caça. Aí é covardia, né? A caça. A caça é uma violação à lei de Deus. Aí vamos a 7,35. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Ele está falando do abuso, né? Quando ultrapassa os limites. É o abuso. Da caça, por exemplo, quando não objetiva, senão o prazer de destruir sem utilidade. Pela vaidade, né? Pela vaidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Porque o animal, ele não mata por prazer. Ele mata para sobreviver. Um animal faz isso. Ele mata para sobreviver. Se ele não tiver com fome, ele vai embora. Ele vai embora. Ou para proteger os filhotes, né? Aí ele é perigoso também. Mas essa questão do prazer, isso aí é questão do homem.
Então, os amigos espirituais falam predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, ou alimentação, ou para defesa, ou para proteção. Enquanto o homem dotado de livre-arbítrio, o homem, o ser inteligente, destrói sem necessidade. Aí é uma coisa incrível, né? O animal que não tem inteligência não destrói por prazer. O homem que tem inteligência destrói por prazer. Então, eles aqui. Terá esse homem que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos, né? Então, é o caso aqui. Toda vez que nós violamos a lei de Deus, a gente tem que prestar conta. Violou a lei de Deus, você tem que prestar conta. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Qualquer violação à lei de Deus, nós temos que prestar contas. E aí é que as coisas acontecem, né? E aí que vai o famoso a cada um segundo suas obras, aí vem a dor, essa coisa toda. Então, não tem dúvida quanto a essa questão. 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais. Agora ele está dizendo, querendo saber o contrário. Aquele país que zela excessivamente pelo cuidado quanto a para não destruir os animais, tem um merecimento especial. Aquele que exagera desse zelo pelos animais. Eu estou falando do exagero. Será que esse país, né, esse grupo que exagera nessa proteção aos animais, tem um merecimento especial? Aí os espíritos dizem, esse excesso do tocante a um sentimento louvável, esse excesso do tocante a um sentimento louvável a si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Então, por exemplo, você deve sim procurar proteger os animais. Mas ultrapassar a linha da normalidade já fica perigoso. Por exemplo, tem um grupo de pessoas que são caçadores. Os caçadores estão errados. Eles estão atentando contra a violência, contra a lei de Deus. Mas aquele país que protege os animais diz assim, já que eles estão caçando os animais, nós vamos caçá-los e matá-los, porque eles estão matando. Aí está errado. Aí isso está dizendo está errado. Outra coisa que ele diz, entre tais povos há mais temor supersticioso do que a verdadeira bondade. Por exemplo, tem países que protegem tantos animais que deixam que pessoas passem fome ao invés de pegar esses animais para alimentar o povo. Entendeu? Porque consideram os animais santos. Então, lá na Índia, por exemplo. Então, tem aquela coisa, né? A vaca é santa. E você vê a miséria, a fome entre a população mais pobre se espalhando. Mas se alguém, um daqueles que eles chamam de... tem um nome que dá... Lá tem um nome que dá... porque tem negócio de castas, né?
Então, tem um nome que dá ao grupo mais pobre. Qual é o nome? Lembra aí para mim. O grupo mais pobre, lá, eu esqueci o nome deles. Dalit. Os Dalits. Se um Dalit, imagina um Dalit daquele, pega uma vaca e mata para se alimentar. Nossa, se não for morto, vai ficar preso muitos anos, ser castigado. E aí eu pergunto, quem é que vale mais? Um homem ou uma vaca? É claro que é o homem. Então, o que eles aqui? Kardec perguntou, esse exagero, esse excesso de escrúpulo quanto à destruição dos animais não tem merecimento especial? Eles dizem, não. Na verdade, todo excesso é perigoso. Né? Por quê? Proteger os animais, que eles aqui, é um sentimento louvável, mas o excesso se torna abusivo e o merecimento fica neutralizado por abusos de outras espécies. Então, deixar uma pessoa morrer de ficar com fome, porque você não quer matar a vaca. Aí, né, é um problema. Por exemplo, ficam enfeitando as vacas, lá, enfeitam os animais com joias, né, com ouro. Então, eu já vi as vacas nas cerimônias cobertas de ouro, joias, flores, que eles consideram o animal santo. Agora, por que não usa esse ouro, essas joias, para alimentar, para ajudar as pessoas mais pobres a construir uma casa, a ter uma vida melhor? Esse é o excesso. Esse é o excesso. E aí ele diz, entre tais povos, há mais temor supersticioso do que vontade. Então, eles fazem isso, que a cultura deles é cheia de preconceito. Então, você tem que, né? A vaca passa, tem que render homenagem para a vaca, aquela coisa toda. E a população pobre morrendo de fome. Agora a gente vai entrar numa questão muito, muito importante. Flagelos destruidores. A gente tem que reparar o seguinte: olha a pergunta de Kardec. Com que fim, quer dizer, com que objetivo fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Tem duas palavras aqui que ela foi colocada, né? A gente acredita por quê? Por causa da época, por causa do preconceito religioso das pessoas. Uma delas é o quê? Deus fere. Com que fim fere Deus? Deus fere alguém? Castiga alguém? Não. Então, a palavrinha aqui, ou foi para o problema da tradução, ou Kardec colocou, porque na cultura, no tempo em que ele vivia, as pessoas tinham essa ideia de que Deus, né, desce a mão. Aí tem aquela frase que diz assim: a mão de Deus vai cair sobre você, vai pesar sobre você. Né? A mão de Deus. Então, ele pergunta: com que fim fere Deus? Deus não fere ninguém. A humanidade por meio de flagelos. A palavra flagelo, usada por Kardec, ela lembra a palavra castigo. Mas Deus não castiga ninguém. Então, a gente tem que fazer essa ressalva aqui. Tá? Então, vamos à resposta. Os espíritos, no final dessa resposta, eles vão corrigir essas duas perguntas, essas duas palavras na pergunta. Porque os espíritos superiores são assim, que Kardec faz a pergunta, eles começam a dar a resposta e depois eles vão retificando, corrigindo algumas coisas que estão na pergunta. Eles começam a dizer assim, então a pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eles dizem assim, para fazê-la progredir mais depressa. Eles não contestaram ainda a palavra.
Mas eles dizem que essas dores acontecem para fazer a humanidade progredir mais depressa. Vamos marcar essa questão aqui que a gente está estudando, 737, e vamos lá na número 13 de O Livro dos Espíritos. Lá no início, questão número 13 de O Livro dos Espíritos. Deixa a 737 marcadinha. Nós não vamos lê-la toda, não. Tá? Número 13, tá no parte 1, capítulo 1 de Deus. Kardec pergunta assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinitamente imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, olha o fere aí, o flagelo, né? Temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Credes, você pensa que abrangeu todos os atributos. Porque Kardec disse que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Ele botou aqui os 8 atributos. Aí o amigo espiritual diz assim: do vosso ponto de vista, quer dizer, daquilo que você, Kardec, conhece, sim, porque ele disse aqui, temos ideia completa de seus atributos? Ele respondeu isso. Daquilo, Kardec, que você conhece, sim, você acredita que abrange todos os atributos. Aí depois ele diz aqui, sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Quer dizer, você não tem ideia de todos os atributos de Deus. Então, Deus tem muito mais atributos do que esses 8 aí que Kardec numerou. Por isso que ele disse, sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir, em grau supremo, essas perfeições que você citou, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Então, Deus tem muito mais atributos que a gente nem desconfia. Não desconfia por causa do nosso grau evolutivo. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude. Ele não pode ter nenhuma vicissitude. E de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Qualquer coisa de imperfeição que você conceba, sabe que Deus não possui. Aí tem aqui uma notinha de Kardec. A gente vai ler a primeiro parágrafo da nota de Kardec. Kardec diz assim, Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Agora, vamos lá no final da nota de Kardec. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, se ele é soberanamente justo e bom, como perguntou Kardec na 737, ele jamais poderia ferir a humanidade e nem jogar nenhum flagelo, que é castigo, sobre nós. Entendeu? Não poderia. Ô, ô, Oi. Rose, nesse flagelo caberia calamidade? Tudo que faz o homem sofrer. Castigo, mas no sentido de castigo. Deus castigando os homens. Deus mandou um tsunami para castigar os homens. Deus provocou um terremoto para castigar os homens, entendeu? Essas tragédias, essas calamidades, com o intuito de castigar o homem, porque o homem foi mau. É nesse sentido. Deus não fere ninguém. Vamos agora na questão 728.
Está lá pertinho de onde é que a gente está estudando. 728. Olha o que diz 728. É da lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aí nós falamos, quando nós estudamos isso na aula passada, sobre a questão da semente. Que a semente, quando você coloca na terra, ela se destrói. Não no sentido de aniquilação, e sim de destruição, para que uma nova árvore surja. Então, não é castigo. É uma transformação que tem, por fim, a renovação. Agora a gente vai voltar para 737, onde a gente estava estudando. 737. Então, vou ler novamente o início da resposta. Então, com que fim Deus, Kardec usando a palavra fere, a humanidade por meio de flagelos? Já vimos que o fere e o flagelo não está bem colocado aí. Aí ele diz, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, ele está dizendo aqui que essa tal destruição é uma necessidade para que haja o quê? Uma transformação, para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência, deixa eu só ver aqui um instantinho, tá. Que uma nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, tá? Aí ele diz aqui, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Então, por que a gente chama de flagelo essas coisas? Porque a gente só olha do nosso ponto de vista pessoal. No que isso me prejudicou? A mim. Então, é flagelo. Porque, para mim, trouxe mal. Para mim. Mas ele disse aqui, precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Aí, somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciados. Por quê? Porque a nossa visão das coisas é muito restrita. Daí vem que os qualificais de flagelo, por efeito do prejuízo que vos causam. Vamos pegar o livro Consolador? Eu botei até no chat aí para vocês. 250. Olha a pergunta de Kardec. Como se processa a provação coletiva? Aí, Emmanuel, a pergunta de Kardec não, a pergunta da equipe lá do Centro Espírita, né, onde foram feitas essas perguntas para Emmanuel, Casa da Prece, lá do Chico. E Emmanuel responde, na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Emmanuel, ele costuma várias vezes usar a palavra delituoso. Por que ele usa essa palavra delituoso? Porque, como para ele, delituoso é uma coisa muito grave. E esse delituoso, abrindo parênteses, não podemos puxar uma setinha e botar aí, orgulho e egoísmo. O orgulho e egoísmo as duas grandes chagas da humanidade. Então, tudo
que é causado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, Emmanuel chama de delituoso. É um delito. Então, ele empodera essa palavra, tá? Ele empodera essa palavra. Delituoso. Entre parênteses, orgulho e egoísmo. Que a gente já sabe. Tem até uma musiquinha, né? E a gente estava escutando até ainda agora, que orgulho e egoísmo é as duas grandes chagas da humanidade. Então, eles aqui, na aprovação coletiva, quando um grupo muito grande passa por um problema, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados. Quer dizer, espíritos encarnados são convidados, tá, a participarem do mesmo débito. Espíritos que têm o mesmo débito, orgulho e egoísmo, né? Com referência ao passado delituoso e obscuro. Por isso que aqui na questão 737, o amigo espiritual diz assim: precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, o objetivo, muitas vezes, de um momento de dor e sofrimento é para quê? Como disse Emmanuel aqui, uma aprovação coletiva. Uma aprovação coletiva para que nós possamos o quê? Resgatar um passado delituoso e obscuro. Mas a gente olha só o quê? Nossa, me atingiu. Você não vê o objetivo. A gente só analisa, como está no livro dos Espíritos, do nosso ponto de vista pessoal. Daí que a gente chama de flagelo. Mas se a gente passasse a pensar assim, não, isso aconteceu porque Deus nos deu uma oportunidade de resgatar de forma coletiva. Por que coletiva? Porque aqueles espíritos que estão passando por aquilo, todos eles caíram no mesmo erro, orgulho e egoísmo. Lembra do incêndio do circo de Niterói? Já foi dito que ali foi uma aprovação coletiva. Que aqueles espíritos levaram quase 2000 anos para passar por aquela aprovação. Porque todos aqueles espíritos tinham que estar naquele mesmo dia, naquele mesmo lugar, para passar. Quanto tempo se levou para poder um dia terem todos eles ali? Tanto é que teve gente que estava debaixo da tenda e escapou, ilesa. Então, já foi dito, ali foi uma aprovação coletiva. Porque lá no passado, aquele grupo ali participou daqueles circos romanos, onde pessoas eram espetadas, iluminavam todo aquelas arenas, né, eram colocadas ali, eram feitos de tochas vivas. E esses espíritos pediram para que um dia eles pudessem resgatar aquele crime cometido. E a espiritualidade aguardou quase 2000 anos para que um dia pudesse reunir todos eles e eles passarem por aquilo. Então, você vê que a resposta do Espírito diz aqui, precisa que você veja o objetivo. O objetivo, como disse Emmanuel na questão 250 do Consolador, provação coletiva. Então, na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados. Quanto tempo leva isso para convocar todo mundo? Participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Então, delituoso, Emmanuel diz, orgulho e egoísmo. Aí ele continua, o mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os grandes trabalhadores do Senhor, os espíritos superiores, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates comuns. Esses espíritos são convocados, né? O espírito é convocado e é dito a ele, é chegada aquela hora que você tanto pediu. Então, Deus não é algoz.
Deus não imputa esse sofrimento, essas dores, os castigos a ninguém. Imputar quer dizer fazer a pessoa sofrer. A lei de Deus, que é a lei de ação e reação, já regula isso. Existe aquela lei de ação e reação, gente. Toda vez que você violenta uma lei divina, a lei de ação e reação vem em cima de você. Às vezes é automática, outras vezes leva 2000 anos. Mas ela virá. Então, Deus não castiga ninguém. A própria lei divina, essa lei que está na nossa consciência, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência, já estabelece isso. Meu filho, toda vez que você agir contra a lei de Deus, a lei de ação e reação vai agir sobre você, para corrigir o teu mal feito. Da lei. Então, voltando à resposta de Emmanuel, razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas, mas díspares, no mesmo acidente. Às vezes veio uma de Niterói, veio outra de Botafogo, veio outra de Jacarepaguá, foi todo mundo lá para o circo. Crianças, homens, mulheres, idosos, né? Que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações do quadro dos seus compromissos individuais. Aonde você tiver se comprometido, é ali que você vai ser atingido. É lógico que existe a misericórdia divina. É lógico que aqueles espíritos que procuraram, né, avançar, se elevarem, terão atenuadas as suas dívidas. Talvez ele não morra no incêndio, mas pode ter tido uma queimadura grave, sobreviveu. Tudo isso pode acontecer. Então, quando são tragédias coletivas, a gente não pode pensar assim como é Deus castigando aquele povo, que é mais ou menos o que a gente pensa, né? Isso é castigo divino, não. Né? Porque o pessoal diz assim, por exemplo, tem gente que fala assim, vamos imaginar que o vulcão Vesúvio, é um vulcão lá da Itália, né? Fica perto de, acho que é Gênova, o Vesúvio, acho que fica perto de Gênova, assim, né? Bem próximo à cidade de Gênova. Acho que é isso mesmo. O Vesúvio é um vulcão que está em atividade. Vamos dizer que ele explodisse e descesse sobre a cidade de Gênova, matando, espero que Deus isso aconteça, mas eu supondo, milhares de criaturas. E as pessoas diziam, isso é castigo, porque os romanos, lá do passado, cometeram muita desgraça. Não, nós não podemos dizer que é o castigo para os romanos, porque o povo romano fez muito mal, mas o povo romano também fez muita coisa boa. Muita coisa boa. O direito romano está aí. Tá aí. Muito do nosso direito hoje tem base no direito romano. Direito à propriedade, direitos pessoais. Então, os romanos também deixaram para a gente um exemplo extraordinário de engenharia, não é? Extraordinário de engenharia. Pontes, prédios, jardins, aquedutos. Espetacular. Além da cultura, né? A cultura romana. Então, deixaram coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Então, as pessoas dizem, aquele país fez muita coisa ruim. Mas quantas coisas boas eles deixaram? Então, você não pode dizer isso. Mas um grupo de pessoas...
Exemplo, o Vesúvio explodiu, matou muita gente. De repente, naquele desastre do vulcão, pode morrer muita gente que não era italiano. Alemão, brasileiro, que estava lá a turismo. Foi a turismo para a Itália. Mas se for uma aprovação coletiva, de repente o cara está aqui no Brasil. E ele precisa passar dessa aprovação coletiva. Aí ele compra uma passagem, arruma um dinheiro, vou tirar férias lá em Gênova, por exemplo, em Veneza. E aí acontece uma tragédia lá. Meu Deus, saiu do Brasil para morrer lá? Então não é do país, entendeu? Não é o país. Quantas pessoas aconteceram isso? Morreram em tragédias em outros países, numa aprovação coletiva. 11 de setembro, morreu gente lá de todas as partes do mundo, nas Torres Gêmeas. Então, a gente não pode dizer que é um castigo para aquela nação. Tá? Então, ele diz aqui, quando ele fala, razão, porque muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico. Deixa eu só voltar aqui um instantinho para ver uma coisinha que eu sempre gosto de ver, de ter certeza. Ou as mais variadas mutilações, porque às vezes, como eu falei, né, a pessoa não morre naqueles, mas ela morre, né, numa situação, ela pode ficar queimada. Aí eu falei que o Vesúvio é em Gênova, não, é na cidade de Nápoles. Vesúvio é um extrato vulcão localizado na cidade de Nápoles, Itália, a cerca de 9 quilômetros a leste de Nápoles, e a curta distância do litoral. Então, não é Gênova, é Nápoles, da Itália, né? Só fazendo uma correçãozinha aqui. Então, a gente tem que ver isso. É uma aprovação coletiva. Então, mas a gente olha o quê? A gente olha o que ele me prejudicou, como disse aqui, o amigo espiritual. A gente observa somente o nosso ponto de vista pessoal. E aí a gente chama de flagelo, castigo de Deus. A gente não analisa o objetivo. Por isso ele diz, precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, houve essa tragédia, que a gente chama de tragédia, né? Mas é uma aprovação coletiva que aqueles espíritos vêm aguardando, às vezes, há muito tempo, para repararem aquele erro, aquele equívoco que eles praticaram. E a nossa visão, que a gente pode ter que lembrar, essa visão nossa é lembrar que quando nós estamos, né, desencarnados, né, a nossa visão das coisas é diferente da visão da personalidade. Quando você está desencarnado, a sua visão é de individualidade. Então, você sim, você vê que está faltando para você poder dar um salto no seu grau evolutivo, passar por aquela reparação. Então, você pede essa reparação. Mas, às vezes, como tem vários outros espíritos que também falharam nesse mesmo ponto, espiritualidade o quê? Aguarda o quê? Reunir todos eles para fazer um resgate coletivo. Mas isso, às vezes, leva tempo. Tempo. E lembrando que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Aí, voltando aqui para a resposta do amigo espiritual. Essas subversões, essas tragédias, esses flagelos, essas situações dolorosas, porém, são frequentemente necessárias para que mais
pronto, mais rápido se dê o advento de uma melhor ordem de coisas. Tá? De coisas. E para que se realize em alguns anos, teria exigido muitos séculos. Então, essas subversões, essas situações dolorosas, são frequentemente necessárias para que vamos dizer, para que o advento de uma melhor ordem de coisas, para que se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria levado muitos séculos. Então, às vezes, é necessário acontecer um momento difícil desses, tá? Para que essa mudança, esse progresso venha mais rápido. Porque se não tiver esse tipo de coisa, o progresso virá, mas vai demorar muito. Então, é preciso que você tenha essas situações mais rapidamente para que esse progresso aconteça de forma mais rápida. Aí, aqui, deixa eu ver aqui uma outra coisa. Vamos dar uma olhadinha na questão 258, deixa aqui marcado, de O Livro dos Espíritos. 258. Cadê a minha? 258. Deixa a 737 aí. Vamos lá da 258. Escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Está na parte 2ª, capítulo 6 da vida espírita. Ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas. Está vendo? Porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Você escolhe o gênero de prova, mas não quer dizer que aquela prova será aplicada imediatamente. Aí depois aqui, ó, 258A. Não é Deus, então, quem lhe impõe, quer dizer, impõe, aquele no sentido de obrigar as tribulações da vida como castigo? Deus não impõe nada. E ele não castiga ninguém. Entende que nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos. Aí ele diz aqui, lá no final, ademais cumpre e se distinga o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Aí eu vou aqui na 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas o gênero das provações. Agora, nós vamos também aqui, porque ele diz assim, essas subversões, no final da 737, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muito certo. Isso que os amigos espirituais escreveram aqui, que essas subversões acontecem frequentemente para que o nosso progresso se dê mais rápido, porque se não fosse isso, a coisa ia ser muito lenta. Isso consta no Evangelho. Jesus falou sobre isso. Agora nós vamos pegar lá Mateus, capítulo 24, que eu pedi a vocês, né? Mateus, capítulo 24, versículo 1. O sermão profético. Grandes tribulações. Vamos analisar aqui o sermão profético. Analisar bem devagarzinho.
O sermão profético, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1. A gente vai falar do versículo 1 até o versículo 14. Vamos analisar aqui. Tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as edificações do templo. Para mostrar o templo para Jesus, olha que templo lindo. Então, estamos falando do templo de Jerusalém. Em resposta, lhes disse, Jesus, eles mostraram para eles, olha que Jesus, que templo maravilhoso. E Jesus lhes disse, não vedes tudo isso? Ele disse uma pergunta, ele fez uma pergunta. Não vedes tudo isso? Amém. Amém vos digo, né? Que não será deixada aqui, nesse templo, pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Tipo assim, vocês estão olhando, admirando esse templo, né? Como um belo templo. Eu digo para vocês que dentro de pouco tempo, esse templo vai ser jogado abaixo. E não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí ele continua aqui. Vamos prestar atenção. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, depois eles sentaram lá no Monte das Oliveiras, aproximaram dele os discípulos, em particular. Aí os discípulos vieram ter aquela conversinha em particular com Jesus, né? Dizendo, dize-nos, quer dizer, eles perguntando a Jesus, dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vida? Eles querem o seguinte, quando é que vai acontecer esse advento? Quando é que o templo vai ser destruído? Que Jesus pregou que o templo ia ser destruído. Eles querem saber agora quando isso ia acontecer. Por isso que eles chamaram uma conversa particular. Dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era. Então, eles queriam saber quando é que isso vai acontecer e qual é o sinal que nós vamos ter quando chegar perto da época da destruição. Aí, em resposta, Jesus lhes disse, vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos, de guerras e relatos, de guerra. Ele diz, eles virão e falarão para vocês de guerras e de relatos de guerra. Olhai, olhai, quer dizer, escutai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas. Mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Tá? Não é o fim. Só um instantinho, gente. Eu vou pegar uma coisinha aqui. Mas ainda não é o fim. Quer dizer, tem muita gente que fica pregando o apocalipse, não é? O fim do mundo, vai acabar o mundo, tudo vai virar pó. Não, não prega isso? Ele diz, aqui, ó, todas essas coisas é necessário acontecer, mas ainda não é o fim, né? O fim do mundo, não é o fim. Pois se levantará nação contra nação. A gente está vendo isso agora, né, gente? Olha aí. Reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Então, vos entregarão a provação e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Então, aquele que seguir os ensinos de Jesus estarão o quê? Sob ameaça. Ameaça de quem? Dos orgulhosos, dos vaidosos e dos egoístas. Não é? E dos egoístas. E tentarão destruir as pessoas de bem, as pessoas que estão pregando o amor,
a caridade, porque não interessa a eles. Aí eles aqui. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. Jesus aqui fala da conduta do homem que leva aos flagelos. Então, ele está dizendo isso. Muitos se escandalizarão e entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. Ele está falando sobre o comportamento do homem. Porque um homem, quando entrega o outro, quer dizer, quando trai o outro, quando explora o outro, é uma conduta o quê? Ruim. E a gente não vê isso aí? Está falando aqui da nossa conduta. Aí ele continua aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Opa, isso aqui é uma decisão pessoal. O que ele diz aqui? Por aumentar a iniquidade, a corrupção, as coisas ruins, muita gente vai dizer o quê? Ah, eu não vou ajudar ninguém, não, vou cuidar de mim. Não é? Eu não vou ajudar, colaborar com dinheiro com ninguém, não. Esse povo, a gente colabora com dinheiro, esse povo rouba o dinheiro. Quando vem uma enchente, eu vou fazer doação de dinheiro, de roupa, a gente faz a doação e tem gente que rouba a doação toda, eu não vou dar, não. A gente não fala isso? A gente não fala isso? Fala. Quando o pessoal diz assim, gente, vamos fazer um... Tem ali... Aconteceu um problema ali, uma enchente, casas foram derrubadas, aquele pessoal ali está precisando de alimentos, está precisando de roupa. Aí tem gente assim, ah, eu não vou colaborar, não. Sabe por quê? Porque da outra vez eu colaborei. E muito do que a gente deu como doação foi desviado pelos corruptos. Então, eu não vou ajudar mais, não. Olha o que ele está falando aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Problema dele que desviou. Eu não posso deixar de ajudar alegando que vão roubar o que eu estou dando como ajuda. Então, agora ele está falando... Antes ele falou do comportamento. Os homens trairão um ao outro, os homens enganarão um ao outro. Está falando de comportamento. Aqui ele está falando de decisão pessoal. O amor de muitos se esfriará. Decisão pessoal do indivíduo. Aí ele continua. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra, habitada para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Só aí virá o fim. Que fim é esse? O fim do mundo de provas e expiações. Entendeu? Nossa, terminei aqui. Esse evangelho do reino será proclamado em toda a terra, habitada em todo o nosso planeta, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí sim virá o fim. Mas não o fim apocalíptico que as pessoas pregam. O fim do mundo de provas e expiações. Mas o mundo de provas e expiações só vai acabar quando o evangelho do Senhor tiver sido proclamado em toda a terra habitada, para testemunho em todas as nações. Enquanto isso não acontecer, tome-lhe flagelo. Porque é um processo educativo. Então, não tem fim apocalíptico. Não, também não. Não tem fim apocalíptico.
tem o fim do mundo de provas e expiações. Agora, a gente vai para o versículo 36 do capítulo 24. Versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. É um pouquinho à frente, né? Capítulo 24, versículo 36. Olha o que ele diz aqui. A respeito daquele dia, lembra que os discípulos perguntaram para ele? Perguntaram para ele lá no início, dizendo assim, ó, lá lá no versículo 3, ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo, dize-nos, Senhor, quando serão que essas coisas vão acontecer? E qual sinal da tua vinda e da consumação da era? Eles queriam saber dia, hora, época, quando é que isso tudo vai acontecer? Aí lá no versículo 36, ele vai dizer assim, ó, a respeito daquele dia e hora que vocês me perguntaram lá no versículo 3, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Quem é o Filho? Ele. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem eu sei. Sabe por quê? Ele não sabe. Sabe por que os anjos não sabem? Porque depende da disposição dos homens. Entendeu? Ninguém sabe. Ele diz aqui, ó, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai sabe quando vai acontecer. E ninguém sabe abaixo do Pai, nem os espíritos super superiores, nem Jesus sabe quando é que vai ser o dia que essa transformação vai acontecer, que o mundo de provas e expiações vai passar para o mundo de regeneração. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque depende do nosso livre-arbítrio. Depende da disposição das pessoas. Se os flagelos acontecem lembra que ele falou aqui na questão 737? Ele diz assim, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto, mais rápido, se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, os flagelos acontecem para acelerar o nosso progresso. Mas dia, hora, ele diz aqui, ninguém sabe, nem os anjos, nem eu sei. Só o Pai. E sabe por que a gente não sabe? Porque depende da boa vontade dos homens. De se melhorarem, de se evangelizarem, de abaterem o orgulho e egoísmo das suas vidas. Quanto mais rápido nós promovermos nossa mudança, mais rápido vai chegar o dia e a hora do mundo melhor, do fim do mundo de provas e expiações. Então, não depende de Jesus, depende de nós. Viu que coisa extraordinária? Está aqui no Evangelho. Ele disse, ele deixou claro. Ele encerra esse capítulo 24 dizendo, a respeito do que vocês me perguntaram lá no início, quando é que vai acontecer os sinais? Ninguém sabe, meus amigos. Ninguém sabe, não. Porque depende de vós. Depende dos homens. Do livre-arbítrio dos homens. Conforme os homens forem usando o livre-arbítrio, se forem usando bem, vai chegar mais rápido. Mas se forem usando mal, vai demorar. Só o Pai sabe. Ninguém mais sabe. Nem ele diz, nem o Filho sabe. Perceberam a importância? E para a gente encerrar, vamos lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 1019. 1019 do Livro dos Espíritos. Está na parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Vamos ler só os pedaços, vê que a resposta é longa.
Olha a pergunta de Kardec. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Que é o mundo de regeneração? Poderá jamais, quer dizer, nunca vai acontecer? Aí eles dizem que o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que havem habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça. Está em conforme, está em conforme o Evangelho, né? Até a gente pode botar aqui, ó, está em conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, os maus, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, os maus não vão embora assim. Gente, aconteceu uma enchente. Os maus foram embora. Os maus só vão embora quando o orgulho e o egoísmo for banido da terra. Enquanto tiver orgulho e egoísmo, os maus vão ficando por aqui. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento. Esse momento é o conjunto de períodos e datas em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Momento, né, cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, fiquem certos de uma coisa, não é de hoje para amanhã. Entendeu? Morrem os homens, alguns homens vão morrendo, aí não vão tendo mais direito de encarnar na Terra, aí outros homens bons vão encarnando, entendeu? Não é assim, ó. Terremoto acabou com tudo. Não. Aí eles aqui. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia. Percebeu? Dia a dia. Não tem previsão apocalíptica. E todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, através da sua morte. Pois que viriam estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Então, é assim que chegará esse momento da transformação do mundo e o mundo de regeneração. Vai ser devagar, dia a dia, com a desencarnação dos maus e a encarnação de homens do bem. Mas isso pode até ser acelerado se os homens que aqui vivem buscarem o quê? Auxiliar o progresso do planeta. Então, não tem cataclisma, não tem tsunami, não. É assim que vai acontecer. É devagar. Agora, pode ser mais rápido se a gente trabalhar pelo progresso da humanidade. Então, essa pergunta, 1019 aqui, a 137, e o Evangelho de Mateus, capítulo 24, de 1 a 14, e o versículo 36, estão ligadas, estão altamente ligadas. Tá? Todas elas estão aqui dizendo, explicando como é que esse processo vai acontecer. Vai acontecer assim, sabe? Devagar, passo a passo,
E Jesus não sabe quando é que vai chegar o final, não. Vai depender da gente, do nosso livre-arbítrio e de Deus. Então, aquele pessoal que está com medo de que o mundo vai acabar, não vai acabar, não. Vai continuar. E os adventos, os flagelos, vão continuar acontecendo, para poder dar uma aceleradinha nisso daí. As provações coletivas vão acontecendo. Muitos espíritos para reparar o mal, outros vão desencarnar e não vão voltar. Então, é assim que funciona. Aí a gente entende. Ele aqui explicou a Kardec, porque Kardec perguntou o que infere Deus à humanidade por meio de flagelos destruidores. Então, ele mostrou que Deus não fere ninguém e que esses flagelos não são destruidores, são processos educativos para acelerar o progresso da humanidade e o fim do mundo de provas e expiações. Mas depende de nós. Espetacular, né? A resposta dos espíritos, né? E essa conjugação de ideias. Bem, gente, hoje são dia 6. Dia 13, a gente vai para 738. 13/10/25. 738, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa conjugação de ideias da espiritualidade? Muitas das vezes a gente não fazia ideia, né, gente? A gente não fazia ideia que, né, porque era sempre temido esse mundo acabar de uma hora para outra em tragédia, né? Acabar em tragédia e morrer todo mundo. Mas é consolador, né, Rosa? É muito consolador. Vai depender da gente, aquele depende de nós mesmo, do que a gente plantar para o futuro. Porque não é assim de uma hora para outra, vapt-vupt, né? E a gente não sabe. Não existe Para a mudança. gente poder saber a resposta, quando vai ser, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder para Exatamente. poder estar aqui ainda, não ser expulso para outro planeta, né? Jesus disse: nem eu sei quando vai acontecer, nem eu sei. Ele falou: vai depender do comportamento e da conduta de vocês. Porque lá no Evangelho, lá do versículo 13, 14, do capítulo 24, ele fala de comportamento e conduta. Conduta, ele fala de comportamento e conduta individual, quando ele diz: o amor de muitos vai esfriar. Aí é conduta individual. Então depende de tudo isso. Depende de tudo isso. Que é essa mudança, né? Então, muito boa essa resposta. Muito Dizer bom estudo mesmo. Olha, uma questão, uma questão. quanta coisa, né? Exatamente. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Acho que foi bastante proveitoso, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelas bênçãos que todos nós recebemos com esses ensinamentos, com essas orientações que vêm do plano espiritual. Palavras de Jesus. São ensinamentos do Mestre para a gente, né? É ali a palavra dele, explicando como é que essa questão, que muita gente acha até hoje que vai ser assim, ó, que a coisa vai mudar. E ele explica direitinho ali como é que as coisas vão acontecer, né? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Daqui a pouco a gente volta para o nosso estudo Dramas da Obsessão. Só esperar converter aqui e a gente retorna, tá? Um beijo no coração de todos. E hoje tem a nossa reunião pública, hein, gente? Vamos estar aí juntos. Denise, estou passando aqui para você.